Queridíssimo Diácono Lino, meu querido irmão, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, nós, celebrando esse 10º domingo do tempo comum, somos convidados pela Palavra de Deus a conhecermos melhor qual é o Deus que nós servimos. Santo Agostinho, que foi um santo do século IV, V, morreu em 430. Santo Agostinho tem uma oração muito bonita que ele diz: Senhor, que eu te conheça a ti e que eu me conheça a mim. É interessante isso porque a vida mesmo de Santo Agostinho foi uma busca incessante pelo conhecimento de Deus. Inicialmente não era cristão, depois encontrou um cristianismo deformado, misturado com uma heresia chamada gnose. Mas só mais tarde encontrou a verdadeira fé. E essa procura de Santo Agostinho por conhecer a verdadeira face de Deus foi o que o levou nesse itinerário. Muitas vezes nós nos convertemos pelas emoções, e não está errado, o ser humano também é emoção. Talvez a fagulha inicial precise ser emoção. Às vezes nós nos convertemos pelo exemplo de outras pessoas, não é? Que também é muito bom. O mandato de Jesus é que nós fôssemos testemunhas. Então, logo, uma testemunha atrai as pessoas para Cristo. E nós muitas vezes vamos por esse caminho. Santo Agostinho teve um outro. Alguns santos na história da igreja, tiveram outro caminho, que foi um caminho mais racional. Ele foi realmente numa procura voraz, poderíamos dizer selvagem, pela verdade. E encontrou a Deus. Coisa linda, né? E esse é como que o resumo do seu caminho. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Por que é tão importante assim conhecer a Deus, Padre, para poder também conhecer a si mesmo? Bom, primeiro, porque Deus já nos conhece. Ele já sabe quem nós somos. E Deus também se conhece. Então, do lado de Deus, a coisa está resolvida. O problema é conosco. E quando nós conhecemos a Deus, não é um conhecimento como algo que incha a cabeça de informações, Tem pessoas que às vezes, depois que leem 1 ou 2 livros a mais, já se acham mais sabidos que todo mundo, É um conhecimento que incha, mas não transforma. O conhecimento de Deus é diferente. O conhecimento de Deus é como uma luz que ilumina. Conhecer a Deus muda o modo como eu me conheço. Conhecer a Deus muda o modo como eu conheço o próximo. Como eu entendo o meu trabalho, a minha família, como eu entendo as coisas que acontecem comigo. Debaixo da luz de Deus não é o mesmo o resto da realidade. As coisas mudam de figura mesmo, Conhecer a Deus e conhecer a mim. E por isso eu penso que a maior obra de Deus é sempre mostrar-se, para que nós o vejamos como Ele é de fato. Tantos falsos deuses que cobram de nós muito caro, que nos levam para a morte, enquanto que o Deus verdadeiro, que é o Deus da vida, está ao nosso lado. O problema é que às vezes nós não o conhecemos. Esse foi o trabalho dos profetas, Na primeira leitura de hoje, Deus disse: eu enviei a vocês os profetas para vos desbastar. Desbastar é isso, Tirar as arestas, dar um polimento, lixar um pouquinho. A palavra dos profetas faz isso, nos limpa. E eu não estou só falando dos profetas do Antigo Testamento, não. Também os profetas do Novo Testamento. O exemplo e a palavra dos santos e santas da igreja nos desbastam, nos limpam. Para quê? Para conhecermos a Deus. O que acontecia na época de Oséias, que é a primeira leitura de hoje? O povo de Deus estava muito mal acostumado. Não sei se vocês concordam comigo, mas é muito fácil se acostumar quando é mais cômodo, não é verdade? Eu, quando me disseram que eu tinha que dirigir um carro automático, eu nunca tinha pegado um carro automático na vida. Eu morria de medo. Falei: Jesus, eu já dirijo há tanto tempo, dirijo com marcha, Será que eu vou me acostumar com carro automático? Aí o rapaz lá da loja falou assim comigo: Padre, é muito fácil acostumar com o que é mais prático. Depois o senhor não vai querer mais outra vida. Às vezes na religião acontece a mesma coisa. O povo nós ficamos mal acostumados com aquilo que é mais prático. O que é mais prático? Uma religião que me exija só umas coisinhas externas. Não, padre, o senhor bota uma velinha aqui, resolveu o problema. Acendeu uma vela, acabou, padre, pode viver a sua vida. Aí é fácil, Não, é só vir na missa domingo. Tem um banquinho lá reservado para você.
De resto, esquece. É isso que é ser católico. Aí é fácil, né? Os judeus estavam nessa. Uma vez por ano, tem uma festa que é chamada Festa da Remissão dos Pecados, né? Festa da Expiação. E nessa festa, todos os pecados são perdoados. Fecha a conta, passa a régua e todo mundo é perdoado. Coisa boa, né? Qual o problema? É que no resto do ano o pessoal só ia acumulando dívida, né? Não lembrava-se de Deus. Não procurava mudar o coração. Esperava aquele dia para fechar a conta de novo. E aí é quando o profeta Amós diz o seguinte: vocês pecam o ano inteiro e depois chegam para Deus e repetem essa fórmula aqui. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias regam o solo. O povo é terrível, né? É só fazer uma poesia mais bonitinha, lembrar que Deus vai vir perdoar a gente e está tudo resolvido. E aí o profeta diz: e como que eu vou te tratar, Efraim? Como é que eu vou te tratar, Jacó? O vosso amor é como nuvem pela manhã. Não é aurora, é nuvem pela manhã. Como orvalho que cedo se desfaz. Ou seja, vosso amor é conversa fiada. Vosso amor é fogo de palha. Vosso amor dura um dia. É assim que vocês pensam que vão me agradar? Eu não quero os holocaustos de vocês. Eu não quero os sacrifícios que vocês colocam no templo. Não quero holocaustos, eu quero a misericórdia. Conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É isso que diz a primeira leitura de hoje. E nós, como é que estamos, hein? Será que nós somos daqueles que já têm uma cadernetinha branca, né? Que vão pecando e anotando e dizendo: não tem problema não, depois eu confesso? Não, se preocupa não, depois o padre perdoa. E o padre Zé Rui é bonzinho, eu já até sei, é 3 Ave Marias, ninguém precisa nem perguntar. Esqueci a penitência para Zé Rui, 3 Ave Marias, a gente já sabe. Será que nós entramos nessa? Conhecer a Deus verdadeiro é colocar-se sem proteções diante dele. Não confiemos tanto nessa mecanicidade. Precisamos dar a Deus o coração. E é aí que nós entramos também no evangelho de hoje. Meus queridos, quem pensava que dali saía coisa boa quando olhava para Mateus? Mateus era o tipo de gente que ninguém queria jantar com ele. Por quê? Cobrador de impostos, pecador público, que a gente entende por publicano, é isso, pecador público, né? Esse era Mateus, corrupto. Todo mundo sabia que ele roubava. Ele era o que cobrava os impostos e roubava. Se não roubava porque cobrava mais, porque talvez fosse honesto aí, roubava porque cobrava do povo de Deus em nome dos romanos. Ele estava lá sentadinho na coletoria de impostos e todo mundo sabia onde era a coletoria de impostos. Passavam do lado dele, mas ninguém olhava para ele. Mateus era aquela pessoa invisível. Ninguém olhava para ele. Pois é, Jesus olhou. Essa é a grande diferença, né? Quem diria que daquela figueira viria figos, né? Há um tempo atrás, Jesus olhou uma figueira, não tinha figos, amaldiçoou e a figueira secou. Com Mateus foi diferente. Jesus foi até a figueira, encontrou figos. Tem uma passagem do livro de Samuel, que é muito interessante, diz o seguinte: que Deus, os homens, melhor dizendo, veem as aparências, mas Deus vê o coração. Foi isso que Jesus viu em Mateus. E é isso que Jesus Cristo vê em nós. Meus irmãos, nós nos empequenecemos muito. Precisamos começar a nos conhecer como Deus nos conhece. Mas isso só é possível se nós primeiro conhecermos a Deus. Como eu disse no início da homilia, o conhecimento de Deus é uma luz e ele me ilumina. Nós vivemos hoje uma cultura em que todo mundo tem que ser medíocre. Me desculpa, mas é verdade. Aquele que levanta um pouquinho a cabeça, pau nele. E isso é muito triste. O padre fulano de tal vai fazer uma meditação para os outros. Pronto. Todos odeiam ele. Por quê? Porque ele levantou um pouquinho a cabeça, pau nele. Aquele ali faz melhor isso na pastoral. Como ele faz um pouquinho melhor do que os outros,
pau nele. Cultura da inveja e cultura da mediocridade. Nunca seremos santos assim. Deus deu a cada um uma vocação, mas olha para você e não se rebaixe. Primeiro, não se rebaixe pela opinião dos outros, porque só Deus vê o seu coração. Pode ser que as pessoas passem do seu lado e digam: daqui não sai mais nada, já passou o seu tempo. Lembram da segunda leitura de hoje? Quando São Paulo fala de Abraão? Abraão venceu pela fé. A sua idade já era avançada, quase 100 anos, diz a segunda leitura de hoje. E Sara era estéril, mas Abraão superou isso pela fé. Nós não podemos nos rebaixar porque os outros não veem as nossas qualidades ou criticam o que nós fazemos. Se você encontra ali um caminho de Deus, se você é esperto, né, e não caminha sozinho, reza, estuda e pede conselho, segue adiante, não se deixe rebaixar não. Essa é a primeira coisa. Jesus olhou para Mateus e disse: segue-me. Mateus era um homem sentado, mas Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Qual foi a próxima atitude de Mateus? Se levantou e o seguiu. É isso que Jesus disse para vocês. E olha como essa semente foi fecunda. Mateus era daquela laia que ninguém presta atenção. Quando Jesus Cristo chamou, ele não foi sozinho. Armou um banquete na sua casa. Com quem? Com gente da sua laia. Aqueles outros, aqueles que ninguém olha, aqueles que todo mundo despreza, aquele que o pessoal aponta. Fez um banquete. E ali estava Jesus. Por quê, padre? Porque eles eram melhores do que os apóstolos? Não. Porque eles eram melhores do que os fariseus? Não. Era gente ruim. Mas Jesus diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Fariseu significa puro. Nós não podemos nos considerar agora a casta dos puros. Jesus veio para nós, porque nós precisamos da sua palavra para nos purificar. Erro também muito grave é quando a gente chega na igreja e acha que ninguém pode me dizer nada porque eu já sei tudo. Eu já sou bom o suficiente. É um privilégio para a igreja que eu esteja indo com vocês. Está muito ruim, né? Eu vou à igreja porque eu preciso. Aí a gente sempre escuta daquelas pessoas, às vezes, lá de fora, né? Ah, eu não vou à igreja, não. Lá tem gente tão complicada, o pessoal que não dá testemunho, gente orgulhosa. Fala exatamente como você. Exatamente como de fora. Gente, nós somos do mesmo barro, os que estão aqui dentro, os que estão lá fora. A diferença é que a gente enxerga isso. Precisamos de Deus e de Cristo. Repito para terminar a homilia: maior obra de Deus é que nós o conheçamos. Porque uma vez que nós conhecemos a Deus, Ele ilumina quem nós somos e ilumina a missão que nós precisamos fazer. Não desistamos, procuremos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.